Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô com saudade das nossas aulas, né? Mas logo a gente vai voltar. Eu queria saber se vocês estão dando uma olhadinha no livro que nós estudamos esse ano, né? Nos capítulos anteriores. Tomara que sim! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Essa aula é para a turminha da E3, tanto de quarta como de domingo, ok? Então vamos começar entendendo o que vem ser bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer alguém muito feliz. E também lá no dicionário a gente pode ver que está escrito aquele que tem a felicidade no céu. Ah, tá. Aí vocês vão me perguntar. Ah, então tá bom. Para eu ser muito feliz, eu preciso ser misericordioso. Mas o que é misericordioso então, professor? Tá. Misericordioso é a pessoa que tem compaixão pela outra pessoa, que importa-se, né, com essa outra pessoa, se preocupa com essa outra pessoa quando essa pessoa sofre, que tem problemas, né? Então ela se importa com o problema do outro e também procura, de alguma forma, melhorar, né? Aliviando esses sofrimentos ou até procurando eliminá-los, né? Então, aí eu concluo, puxa vida, então, para eu ter a felicidade, eu preciso ser misericordioso, eu preciso ter misericórdia para essas pessoas, eu preciso me importar de verdade com os problemas que ela passa. Tá ok? Entenderam? Então, e aí a gente vai pensar, como, né, que a gente vai conseguir chegar a ser misericordioso? Aí nós vamos lembrar, lá nos nossos estudos de Jesus, que ele, quando esteve aqui, deixou muitos ensinamentos, né? E dos ensinamentos de Jesus, nas passagens que ele teve aqui na Terra, ele falou muito sobre o perdão, né? E em uma das situações, né, que ele diz, perdoem para que Deus os perdoe, né? O que ele quis dizer? Que as pessoas precisam perdoar, né, para poder ser perdoado também. Então, teve até uma ocasião, numa reunião com os discípulos, que Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão quando este fizesse alguma coisa contra ele. Se era 7 vezes. Jesus disse que ele não deveria perdoar só 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. O que será que ele quis dizer com essa frase? Ele quis ir muito mais além, né? Ele não colocou limites para o perdão. Ele colocou que o perdão precisa ser ilimitado, né? Ele precisa ter sempre isso em mente. A pessoa precisa sempre pensar que sempre precisa perdoar, né? Ele é infinito, ele não tem limites. Todas as vezes que nos sentimos ofendidos, precisamos tentar perdoar o próximo, tá ok? Aí vocês vão me falar, puxa vida, mas é difícil. Não é fácil, mas a gente tem que fazer esse exercício, né, do perdão. Então, vamos pensar em algumas coisas, né? Quando a gente tem que perdoar realmente do coração, a gente precisa esquecer, principalmente as ofensas, né? Esquecer as ofensas, não ficar lembrando sempre disso, né? Ah, que o outro me fez algum mal, vou ficar repetindo, vou ficar contando para todas as pessoas que eu encontro, lembrando sempre. Então, procurar esquecer, né, o que foi feito contra a gente. Já é um caminho, né? Ser generoso também com essa pessoa. O que é ser generoso?
perdoar realmente com o coração, não alimentar mágoas, rancor, né? Não ficar acumulando aquilo dentro da gente. Não impor condições para perdoar, né? Já falar, fulano fez isso para mim, tá bom, eu perdoo, mas só se ele vier me falar tal coisa. Então, não é assim, né? A gente não deve perdoar sob condições. Tem que perdoar realmente, né? Desfazer aqui aquela mágoa do nosso coração. Não desejar o mal para essa pessoa, não ficar nutrindo aquela coisa de vingança, né? Não ter isso em mente. Também ajuda bastante. Retribuir sempre o bem, retribuir sempre o mal com o bem, né? Isso já ajuda bastante. Compreender a outra pessoa. Se eu me coloco no lugar do outro que fez a coisa errada para com a gente, eu vou começando a entender o porquê disso, né? Eu vou perceber que talvez essa pessoa tenha algum problema, que está passando por alguma dificuldade e não teve a paciência, não teve, né, o momento de pensar realmente o que deveria fazer, né, e partiu para o caminho errado. Então, eu vou entender que esse problema difícil trouxe essa situação. E saber também que as agressões, quem agride, quem ofende, normalmente são pessoas que ainda não conseguiram compreender o amor, né? Ainda precisam aprender esse caminho do amor. Então temos que olhar para essa pessoa com um olhar mais caridoso, né? Além do perdão, né, Jesus completando, ele falou de em várias situações, né, onde onde convivendo com as pessoas do seu tempo, ele passou outros ensinamentos também relacionados com o perdão, como a reconciliação com os inimigos. E na reconciliação com os inimigos, ele recomenda nos acertar com os nossos adversários ainda aqui, ainda daqui nessa existência, nessa vida. Porque nós sabemos que o espírito não morre, não é mesmo? É só o corpo. E o espírito continua, talvez com aquela mágoa, muitos não vão perdoar ainda e podem continuar tendo aquele pensamento ruim para conosco, né? Então, a gente precisa nos acertar com esses nossos adversários ainda agora, para que a gente não carregue esse problema para outras existências, né? Para outras vidas. Pode ser muito mais complicado, ainda mais podendo provocar problemas de perturbação, né? Às vezes o espírito está lá no plano espiritual e a gente aqui encarnado e ele consegue ainda nos perturbar porque não perdoou aquilo que ficou, né, de mal entre os dois, tá bom? Ele também nos falou sobre o sacrifício mais agradável a Deus. O que vem a ser esse sacrifício mais agradável a Deus? O que Jesus quis dizer? Ele quis deixar claro que o homem de bem é aquele que não tem sentimentos ruins, que antes de se mostrar nos templos, né, ele usava muito essa expressão lá na época. As pessoas não precisavam ir aos templos levando as suas ofertas, tudo, mas com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, né? Ele preferia dizia, né, que Deus preferia que essa pessoa arrancasse primeiro todo o ódio do seu coração para depois, né, fazer as coisas de Deus mesmo, né? Além
dessa passagem também ele citou o cisco e o grão no olho. O que será que é esse cisco e o grão no olho? O que ele quis dizer com isso? Esse cisco seria o quê? O orgulho, né? Que cada um tem dentro de si e que é um obstáculo muito ruim para a nossa evolução espiritual. Lembra-se de aulas passadas, acho que no ano passado, nós falamos muito sobre o orgulho, que o orgulho é o pior mal da humanidade, porque dele acaba surgindo todos os outros males, né? Eles nos atrapalham, eles não deixam a gente aprender a ser humilde, né? A ser caridoso, ele atrapalha muito, ele não deixa nós enxergarmos os nossos próprios defeitos. Então, pessoal, o orgulho, então, vai nos impedir de a gente conseguir evoluir espiritualmente, tá ok? Também falou para não julguem para que não sejam julgados. O que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus disse não julguem para não serem julgados, não sejam julgados, ele quis dizer que nós não podemos ser intolerantes com as pessoas, que nós temos que ter tolerância, né? Ter indulgência para com todos, né? Não ficar julgando o que os outros dizem. E disse até, atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Então, o que ele quis dizer com essa frase? Ele falou, aquele que é livre de pecados, ele pode sim aconselhar a quem está fazendo mal, né? Até com o intuito de diminuir, né? De não deixar que esse mal evolua. Só que ele precisa ter autoridade moral, né? O que seria autoridade moral? Dar o exemplo, né? Com o seu próprio exemplo. E sempre que ele for dar esses conselhos, ele precisa ser de uma forma suave, uma forma educada, né? Para falar com as pessoas e pedir que o mal continue, tá certo? Bom, e aí a gente vai lembrar também de uma lei que nós aprendemos também, né, sobre a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, uma lei divina. Nessa lei, vocês se lembram quando a gente estudou que tudo que nós fizermos para o outro, de alguma forma vai voltar contra nós, né? Vai voltar também em certo momento da mesma forma. Então, se nós semeamos o bem, nós vamos colher o bem, né? Então, se a gente fizer o bem para o outro, sempre vai retornar o bem para nós também. Deus, ele nos criou para a felicidade, não é? Então, se eu não perdoo, eu não consigo chegar a esse ponto, né? De ser feliz. Então, quando a gente acumula muitas mágoas, muitos rancores, né? No nosso coração, a gente vai fazendo com que a gente não consiga evoluir, não consiga melhorar. E vai funcionando até como um veneno entrando no nosso corpo, né? E muitos acabam adoecendo até. E agora, se perdoarmos, a gente vai se sentir muito mais leve, muito mais tranquilos, né? Tirando um peso de nossas costas. Eu vou propor um exercício para vocês. Se vocês quiserem, peçam para alguém, a mamãe, papai, o irmão, pregar uma bolinha na mão de vocês, uma bola, alguma coisa parecida. E aí vocês vão tentar pegar um livro, abrir o livro. Eu não consigo nem pegar, quanto mais abrir, né? Pegar o celular, digitar. A gente vai conseguir pentear o cabelo, cumprimentar um amigo, fica difícil. Então, vamos imaginar que isso é toda mágoa que está impedindo a gente de melhorar. Vamos pegar
Falar, não, vamos arrancar tudo isso do nosso coração, tudo isso do nosso corpo. Vamos jogar a mágoa fora, jogar tudo fora. Essa bolinha vai representar todo esse rancor, toda essa animosidade, todos esses sentimentos ruins. E nós vamos arrancar ele e realmente nós vamos jogar no lixo e tentar sempre melhorar, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima aula.